Ó, logo mais você já vai ver o corte aí, mas antes, dá essa moral, fortalece o Alambrado Alvinegro aí, se inscreve no canal, deixa o like e um abraço pra galera da KTO. Se liga aí. Queria saber onde compra essa jaqueta retrô sem Cara, borda branca. Google fácil. Google, joga no Google lá, retrô, agasalho retrô, Corinthians Topper. Eu comprei assim. Pô, da hora. É fácil. O Gustavo manda aqui, saudações de Balneário. Ou na Retrogol, procurem a Retrogol. Retrogol. Aí, Retrogol, patrocínio Kaká, Já foi lá, os caras sumiram. O Retrogol, já conversei com a Retrogol. Os produtos dos caras são bem legais. Nessa linha retrô, nessa linha, pra quem gosta de umas coisas mais clássicas, é muito Então legal. você tá fazendo esse jabá gratuito, tinha que pelo menos mandar mais uma blusa. Porra. O Gustavo quer ter o vizinho lá, ele é de Balneário Camboriú, que é próximo a Floripa, né? Grande Kaká, acompanha há 1 ano e meio. Parabenizar pelo conteúdo, o melhor sobre o Corinthians na internet. O vídeo sobre o Mundial e a série de histórias. É a série de história. São foda. Um abraço pra você, Obrigado, Gustavo. mano. E o Ronaldão fala sobre o André Sanches. Quer falar sobre o Andrés? Bom, Quer ver o vídeo? Tem o vídeo no jeito aí, Deixa eu João? fazer um jabá da minha série de história, Vamos. que eu sempre falo disso. Você é historiador de formação. Sou. Legal. E sempre quis contar a história do Corinthians, igual eu falei. Li um livro que vocês todos deveriam ler, que se chama Coração Corintiano, de Lourenço de Aféria. É a obra basilar, é o principal que vocês têm que ler para entender a história do Não é Corinthians. só sobre jogadores. Não. Ele começa na fundação, de como era o Bom Retiro na década de 10, como foi a chegada do Corinthians em inglês, como que tudo aconteceu, como que o nome... É lindo, é de chorar. Cara, eu li aquilo, eu falei, caralho, ninguém sabe disso. Eu que me achava conhecedor de Corinthians não sabia dessas coisas. Então eu falei, o pessoal precisa saber disso. E eu fiz essa série de história que, modéstia à parte, é a coisa mais legal que eu fiz na minha vida. É sensacional. Tipo de coisa gratificante que você faz e fala, pô, ficou legal. E você vê... Só que assim, o pessoal gosta de pós-jogo que perdeu, gosta de pau, gosta de briga, mas essas coisas não é todo mundo, não tem tanta gente assistindo, né? Mas pra quem gosta, pra quem quer conhecer a história do Corinthians, assistam. Porque é sensacional. Eu coloquei foto, coloquei nome, ficha técnica do jogo. Os caras que foram os heróis dos títulos de 22, você 23, mesmo faz 24, tudo? eu que fiz. Pô, legal. Pedi ajuda pra patroa, né? Eu não sei editar um vídeo, não sei. Que além do que Neco, salvou. quem mais? Tô curioso. Do 22, 23, 24, quem foi? Neco? O Neco tava já? Tava, o Neco... Quem era os... Eu só sei do Neco. Década de 10 e de 20, eu só sei o Neco. Então, a gente teve 2 finais contra o Paulistano. O herói foi um cara chamado Tatu. E pouca gente sabe do Tatu, entendeu? Fala assim, pô, o pessoal tem que saber disso. Então, eu não sabia. Um cara que gosta da história do Eu não Corinthians, sabia, sei. entendeu? Pô, o Teleco. Tem corintiano que não conhece o Teleco. Teleco é um monstro. O Teleco tem... Não vi jogar, o obviamente, cara ninguém viu, né? O cara Mas- tem média de mais de um gol por jogo. E não é que ele tem média de mais de um gol por jogo com 10 jogos. Não, em 300 jogos. O cara é um animal. E pouca gente sabe dessa história. O time dos anos 50 do Corinthians era uma máquina. A gente batia no Barcelona. Era uma coisa assim, e pouca gente sabe. Entendeu? O Corinthians tem um retrospecto de 4 jogos contra o 5. Barcelona. 5 5 vitórias. 5 vitórias. Então. Monstro. Luiz Lima fala assim: Kaká, postura de corintiano. A cadela do anticorintianismo está Tá sempre no cio. Você fala isso no... Um abraço pra você, Luiz. Obrigado. E rapaziada, vocês estão ouvindo por causa do Kaká, que é um monstro? Siga aqui o Alambrado Alvinegro também, pra dar aquela fortalecida. Quer falar do Andrés? Vamos falar do Andrés? Aquele Tira vídeo- aí só o... Só vou ler a mensagem do Vai, Ronaldão, mais um. que é a deixa pra gente falar disso. Ronaldão Enchibolo, que é um membro nosso desde a antiga, vai em todos os churrascão também. É meu grande, segurança Ronaldão. particular. O bicho Eu é também. grande. Kaká, parabéns pelo seu canal, você é muito Corinthians, você deveria ter dado um mata-leão naquele gangster da areia mijada que acabou com o Corinthians, o Ronaldão fala aqui. Antes, deixa eu só dar o crédito para não parecer que é coisa minha. só tira Essa o frase quê? da cadela Na verdade, a frase é a cadela do fascismo tá sempre no cio. Eu apenas adaptei. Ficou bom, pra pô. ficar. Do Gramsci, então eu apenas adaptei para ficar boa pro Coringão. Porque é verdade, a cadela do anticorintianismo tá sempre no cio. O anticorintianismo ele existe desde sempre. Na história do Corinthians tem uma passagem que é sensacional. Era um jogo eliminatório, o Corinthians, para ser aceito na Liga. O Corinthians lutou para ser aceito, né? Não queriam aquele time de O operário. Wander falou pra Ele É contou isso, essa história. não queriam isso daí. E o Corinthians teve que passar por um quadrangular para ser aceito. E tem um jogo histórico que todo mundo tem que conhecer contra o Minas Gerais. Tinha um time chamado Minas Gerais. O Corinthians ganha esse jogo de 1-0, gol do Rodrigues, é um dos momentos grandes da nossa história. E o Fernando conta essa história, fala que o estádio estava dividido. Metade era o povão, metade era o pessoal que se sentia identificado com aquele time novo de operários, de pobres que estava ali tentando, e de outro era o pessoal que torcia contra porque não queria aquela gente ali. Por isso que esse jogo é uma vitória épica nossa. Preconceituosos. Isso, ou seja, a cadela do anticorintianismo tá no cio desde sempre, entendeu? Não é de hoje, mas a frase não é minha. Desde 1910. É isso, mas continuando. Vamos lá, então. Coloca, ô João, vamos rodar aí o trecho da entrevista. Eu acho que foi Eita, lá vamos nós de a novo? entrevista que lançou, não sei se posso dizer que lançou o Foi, Kaká, foi. mas que deu destaque importante aí. Infelizmente foi.
Roda aí, João. Negão de fato, melhor do que isso é verdade. Pode encher na tela aí, João. Pode encher na tela. É isso. O que vai cuidar é você, a direita. Então, mas não tem que sozinho. Então, mas não tudo é um outro corrido, né? Tá muito entendeu? Acho que é pior do que o Negão? Então, veremos. Mas o atual a gente já vê. Uma catástrofe. Não. Então, a situação atual é a renovação da transparência. E hoje estamos nessa situação. E hoje, 46. 48 de arquibancada. Só mais do. Só da resposta da transparência é alguém desde o começo, né? Não. A que tem a ver, André? Uma coisa é a gente montar um time. Mas uma. Ele mandou. Tá mudo, tá rapidinho. Ah, é? Tá mudo pra lá. Então, espera aí, a gente viu um trecho. No mudo? A gente viu um trecho no mudo. A gente viu um trecho no mudo aqui da entrevista. A mas gente todo tava mundo ouvindo, conhece. mas pelo jeito o pessoal em casa não tava. Enfim, ele falou muitas vezes, se eu conseguir posicionar e lançar, tem um jeito de lançar esse vídeo. Quer de novo? Tenta de novo, dá um play aí, vamos Viu, ver. galera? Tava vendo sua entrevista com o Benja. Deixa eu fazer a pergunta do fundo do meu coração. Você acredita no fundo do coração em tudo aquilo que você falou? Você acha que tá tudo bem? Você acha que tá tudo sossegado? Você acha tudo tranquilo? E que o André Negão de fato é a melhor opção pro Corinthians? Para mim é, agora cada um tem sua opinião. O clube é democrático, aliás, eu democratizo. Isso é verdade. Você não falou que ele tá o cara que vai cuidar do clube, vai cuidar do Parque São Jorge, etc. Ou seja, como quem diz, o que ele vai fazer é isso. E o resto que ele vai cuidar é você, Vadilha, etc. Tem uma equipe. Então, mas Ninguém dirige sozinho o clube. então, mas não tudo igual o Corinthians, André. Você tá na mão do André Negão. Não, merece o Augusto. Eu acho que o Augusto ganha a eleição, merece. Você acha que ele é pior do que o André Negão? Não, vocês vão ver, pô. Nós, no Curitiba, veremos. Então, veremos. Mas o atual a gente já vê. Uma catástrofe. Agora não é presidente. Não. Então, a situação atual é renovação de transparência. É isso, é verdade. E hoje estamos nessa situação. Quantos você tem? E hoje, 46. Ah, você é novo, 48 de né? arquibancada. Você é novo, né? Sou mais Você é novo, sou mais da né? renovação de transparência Você que é peguei desde o novo, começo, né, Você André? é novo, né? Sou. Você não ficou 23 anos sem ver o Corinthians ganhar, né? Não. Então é isso. Mas o que tem a ver, O André? futebol perde-se e ganha, cara. Não dá pra ganhar todo ano. Nos últimos 10 nos Concordo. últimos 15 anos, quem vai ganhar o título do Brasil? Concordo. Uma coisa é a gente montar um Quem time. ganhou? Não, Nos últimos 15 quem ganhou Foi mais título? Corinthians. Mas uma Não, coisa. vai querer tirar sarro da Mas, minha cara, velho. não, Tem erros e sou acertos. sério com você, sou sério. Tem O canal do erro, Povo Escolhido, não sei se tem você conhece. erro, Sou correto. respeitoso, Tem tô erros te e respeitando. acertos. Sim, mas uma coisa é a gente montar um time bacana, fazer a coisa certa, Mas tudo- fazer tudo certo e dar errado. Não queria Isso aí montar. faz então, mas não foi uma tragédia desde o começo, André? Eu vou. Tomou decisões erradas. Ou seja, você acha que foi só um azar, então? Não, Fizemos... azar não. Tomou decisões erradas. Azar não existe, nem sorte. Tá, antes do Duílio, estava você na presidência. Nós montamos muitos dos piores times da nossa história ali com você. Quantos títulos você ganhou aí? 18 a 20? Mas não importa, André, eu tô falando disso. Eu tô falando do que O quê? aconteceu depois que você assumiu. O quê? Do time que você montou. Mas o quê? O time ganhou 2 anos do Palmeiras lá dentro. Não, depois disso, Você André. lembrou? Eu tava lá, eu sei. Então. Não, eu tô falando de Everaldo. Eu tô falando de Everaldo, eu tô falando de. Titular Eu tô falando. time, tem jogador que vem, que tem um perna de pau, vira craque, e tem craque que vem que vira um perna de pau. Quando trouxe Ralf, quando trouxe Paulinho, quando trouxe Felipe, vocês também reclamavam. Tem esquema do Andrés, tem esquema. Não reclamava porque Depois- você via que esse deu cara sabia certo. jogar bola. Não, você não via, Você não. vê- claro que via. O Felipe ficou Claro que 2 anos sem treinar no Corinthians. Tá, tudo bem. O Paulinho demorou pra engrenar. Claro, Futebol, claro. seja caro claro, ou barato, claro. contratação boa que dá certo. Aliás, você, na sua estrutura, você tem que se candidatar, montar o time você. Aí você vai parar de reclamar, você vai ver como acerta e como erra. Tá, Faz parte. tá, então, resumindo, você acha que foi apenas um azar. Montamos, tentamos, não deu certo. Você está falando azar, eu não falei azar. Eu falei que foi erro que isso foi tomado na direção nos últimos 3 anos. Tá. Esse time que eu disse que você montou dos anos pra cá, que foi Eu horroroso. montei time 18, 19 e 20. E me põe a responsabilidade de outro. Na sua segunda gestão, vamos colocar assim. Na sua segunda gestão, você montou um time que foi uma catástrofe, André. Mas ganhou. Não, você ganhou no embalo do que estava vindo ali, você ganhou 18 dos porcos, ganhou pós 19 e aí acabou. Quando interessa, renovação é ruim. Quando interessa, é bom. Mas o time que ganha do São Paulo ali na final com o Godolov no final, já vinha capengando e depois só piorou, Andrés. Torce contra o time. Depois, não, isso aí você está apelando, não apelando, eu tô sendo respeitoso. Não, Tô você sendo não tá respeitoso. sendo respeitoso. Tô. Você quer que eu responda o que você quer que eu Não, responda. não. Eu tô falando pra você que, na minha humilde opinião, você montou um time catastrófico e o Mas resultado tá aí. ganhou. Mas ganhou. Ganhou o quê? Ganhou o Paulista lá dentro. Ganhou o Paulista 19. Dos porcos. E depois? E o que Depois ficou vai. depois, Andrés? Ficou o quê?
Olha a nossa situação atual, Andrés. Não, não dá pra ganhar sempre, meu amigo. Andrés, a gente toma de 5 do Bahia em casa, Não, Andrés. isso, já tomou de 8 de outros times. A tal Isso é muito a tal da jovem. dívida que era de 400 com você bateu em 1 bilhão com um time pior. Como é que de 400 bate em 1 bilhão? Sou sócio do Sobe lá clube. em cima e vai ver as dívidas. Não ouça o que você ouve da imprensa de babaca Pô, mas falar. vocês falaram que deve 960 milhões. O Duílio Então, falou. eu dava 850. Tá, ou seja, 500 você falava que o seu era 400, Andrés. Como é que ele bateu? Eu tô te uma pergunta dele. Não, fala direito comigo, Andrés. Você tem que falar comigo do Andrés, jeito. baixa o dedo, baixa o dedo, Andrés. Eu falo do Me jeito respeita. Não encosta a mão em mim, Andrés. Eu tô te dando ideia. Quer sair andando, sai, mas não encosta a mão em mim. Meu, abraço. Não encosta a mão em mim que eu tô sendo Encosta a mão em respeitoso. você, não. Você tá sendo folgado. Eu tô sendo trocando. Você quer que eu responda o que você... Que bom que cortou o pior. Cortou o finzinho. Pô, acho que Fala aí. foi o vídeo que a gente pegou, mas o finzinho era o melhor. Ô, Kaká, Fala aí. a gente vê nitidamente um destempero de um cidadão, Que não tá acostumado a ser criticado. exatamente, que Entendeu? passa a mão na cabeça Que dele. passou anos e anos cantando de galo, falando o que bem entende, e ninguém peitava o cara, e ninguém falava nada. E era uma coisa que deixava o torcedor indignado, entendeu? Eu juro pra vocês que eu não calculei isso daí, mano. Eu não quis caçar clique, eu não Antes quis. dessa entrevista, qual era o seu Porra. contato com o Andrés? Zero. Nunca Zero. tinha falado com Não, ele. uma vez, em 2012, eu encontrei com o Andrés no aeroporto indo pro Japão. Encontrei com ele, fui parabenizar o Andrés, porque a primeira passagem dele foi ótima, ele fez muita coisa certa, entendeu? Lógico. Na primeira passagem dele, o compromisso dele parece ser com o Corinthians. Sim. Depois deixa de ser. E é isso que eu tento falar com ele ali, eu tentei argumentar. O Andrés, ele desmancha o time de 2017. Quando a gente é campeão contra os porcos lá dentro, já não tem o Arana, já não tem o Pablo, já não tem o Jô. É o padrão Andrés, ele faz isso, ele desmancha os times. 2019 a gente ganha do São Paulo, ganha, mas ganha no embalo. Né? Aquela coisa vai indo, o time já era horroroso. Em 2020 é uma tragédia. Aí beleza, você pensa, então tá. Então ele arrebentou com o time. Ele pegou um time que era campeão brasileiro, nos entregou um time que tinha Luan, Ramiro e companhia, e Everaldo. Mas tudo bem. Pelo menos ele baixou os custos, certo? Baixou a dívida, etc. Não. A dívida era de 400, bateu em quase 1 bilhão. Cara, é matemática. Me expliquem, por favor. Onde foi parar esse dinheiro? Como é que você faz? Como é que você monta? Como é que você se endivida tanto com um time tão ruim? Uma coisa é você gastar dinheiro para contratar cara bom. Eu entenderia. Falei, beleza, ele quis ter time bom para ganhar. Outra coisa é você saber que chega o Jonathan Cafu, ganhou 300 pau por mês. Contrato de 3 anos. Contrato de 3 anos. Um tal, o sub-23 deles, toda semana chegava um moleque que a gente nunca ouviu falar de 22 anos ganhando 50 pau por mês. Isso pra não dizer salário grande pro filho de diretor. Isso para não falar do filho do André Negão que jogava lá e vários outros, e outros diretores têm seus... Ou seja, o que tem por trás disso? Eu não preciso nem falar, mas é esquisito. Como você falou, certas coisas te dá a chance de imaginar. Sim. Me dá a chance de imaginar que esse dinheiro está desaparecendo. Para onde está indo esse dinheiro? Como é que você endivida montando time ruim? A conta não bate. E qual a parcela de culpa você acha que o Andrés tem em toda a situação caótica que o Corinthians atravessa hoje? 200%. 200%, entendeu? Foi isso. A conta um dia chegou. Ele achou que não ia chegar. Ele foi no podcast do moleque aí, arrogante pra cacete, aliás, falando do estádio. O moleque falou, pô, mas estádio pequeno, batia na mesa. Você tem como garantir que vai botar 60 mil todo jogo? Como se a torcida do Corinthians fosse fazer isso. Mas enfim, nesse dia eu lembro que ele virou, pô, o moleque falou, o cara falou assim, pô, mas a dívida de 1 bi, ele falou assim, deve 1, por mim deve 2. Você lembra disso? Ele falou, por mim deve 2, o Corinthians não é instituição com fins lucrativos. A mentalidade do cara, por mim deve 2. Como por mim deve 2? O Corinthians tá quebrado, não tem crédito na praça, paga juros maior do que os outros, não consegue contratar jogador, não consegue pagar as contas. Como assim por mim deve 2? É de uma irresponsabilidade assim assustadora, entendeu? E uma cara de pau, Cascão. Uma cara de pau, eu falo isso várias vezes, eu não entendo como é que o Andrés anda na rua. Eu não tô fazendo apologia de violência, pelo amor de Deus. Só falei que eu não entendo, tá? Eu não falei que tem que fazer. Eu não entendo como é que esse cara anda na rua, vai na padaria tranquilamente e fica ali Ele tomou um apavoro outro dia na Tomou padoca. de leve, né? Fiquei decepcionado com aqueles meninos. Achei muito de leve. Achei muito de leve. Cacá, duas coisas em relação a essa entrevista, em relação ao Andrés, que é um pouco fora da análise sua sobre ele, que é uma curiosidade, enfim. Duas coisas. Primeiro, você já encontrou com o Andrés depois dessa entrevista? Não. Se você encontrasse com o Andrés... Não me pergunta isso. Eu não sei, não. Eu quero falar aqui que eu seria educado, que eu vou respeitar a lei, que eu vou para outro lugar para não fazer besteira, entendeu? Mas já prometi perder meu réu primário com ele, não vou fazer isso, não quero, mas é um cara que, fazendo piada, né, com o Roberto Jefferson, que desperta em mim meus instintos mais primitivos. Tenho vontade de pegar pelo pescoço, não nego. É um cara que arrebentou o Corinthians. O que esse cara fez com o Corinthians não é exagero eu falar. A gente tem que falar, e as pessoas demoraram para falar. Parece que demorou, inclusive, para parte da torcida perceber o mal que a renovação e transparência fazia para o clube. A ponto da torcida em massa apoiar o Augusto na última eleição. Né? Kaká, a gente ouve falar bastante
que ele não tinha ingerência, que os caras, ele mesmo nesse discurso que ele falou pra você, ele jogou a responsa pro Pro Duílio, então. se você dentro do clube, enfim, e respirando o Corinthians, você consegue enxergar a participação dele em todos os mandatos, tanto do Mário Gobi, do Roberto e do Duílio? Sim, o dedo dele para trás em todos, com certeza, mas eu realmente acredito que o Duílio é responsabilidade do Duílio. Assim, o Duílio era diretor de futebol do Andrés. Quando o Duílio veio com esse discurso dele que ele não tem nada a ver com o que passou, que não era, é mentira. É um discurso mentiroso. O Duílio era da turma, o Duílio estava com ele, fechadíssimo com ele. Que papo é pra cima de mim? Mas eu acredito sim que o Duílio tinha autonomia para fazer todas as cagadas que o Duílio fez. Até porque muitas das cagadas que o Duílio fez, talvez o Andrés não fizesse, entendeu? Eu achei o Duílio uma tragédia. Mas com conselho, talvez. Provável. Não, ele falava isso. Não, eu falo com o Duílio. Ele fala isso, eu falo para ele, eu aconselho, mas ele faz o que ele quiser. Eu até acredito, mas assim, Cascão, até a página 2. Quem vai peitar o Andrés de fato lá dentro, entendeu? Eu duvido que o Duílio tivesse culhões, até porque o Duílio não tem, o Duílio é um fraco, que o Duílio tivesse coragem de fazer coisas que desagradassem demais o Andrés. Duvido. Por que você acha que ele tem essa força toda dentro do Corinthians? A que se deve isso? Há muitos anos de trabalho lá dentro, há muitos anos lá dentro. Ele tava com o Dualib, porra. De trabalho ou de Entendeu? serviço? Não, é claro, eu tô falando modo de falar, né? Ou seja, de estar lá fazendo política, de estar lá fazendo seus contatos, de estar lá colocando o cara tal no lugar tal, de estar lá fazendo política, falando português. Ele criou isso, ele pegou terra arrasada, ele era o diretor de futebol do Dualib. O Dualib é escorraçado quando o Corinthians cai por todas as cagadas que ele fez, por ter dinamitado a parceria com a MSI, todas as merdas que o Dualib fez. O Dualib derrubou o Corinthians, não foi a MSI que derrubou o Corinthians igual tem gente que pensa, foi o Dualib que derrubou o Corinthians. E o Andrés aparece como o salvador. Mas o Andrés já era homem do Dualib, ele já estava ali, ele não é que ele falou assim, eu não tenho nada a ver com isso, eu tô assumindo, ele tinha muito a ver com aquilo, ele era da turma. Mas de fato ele assume um papel de protagonismo e de reformular o Corinthians, ele faz isso. Ele faz o CT. Ele ajudou o Corinthians. Ele faz o CT. Ele mandou o Clube dos 13 para aquele lugar e fez o Corinthians ganhar mais dinheiro. Ele trouxe o Ronaldo. Ele parou de jogar no Morumbi. Ele fez o estádio, que é um. Enfim, que é uma coisa assim. Construíram um estádio pequeno, superfaturado. Não posso falar isso. Construíram um estádio pequeno que custou mais do que deveria. Uma cagada homérica, mas não vou nem entrar nessa. Mas ele fez o estádio. Ele fez o estádio. Ou seja, o Andrés fez coisas boas. Ou seja, um cara para chegar nesse ponto, Cascão, o poder dele ali dentro era enorme. Ele é o chefão. Ele era o chefão. O problema é que no futebol você tem que mostrar resultado também. Aí vem o Roberto, que aos trancos e barrancos deu certo. Imagina, o Roberto Andrade com aquela incompetência dele ganhou 2 brasileiros. Levantou o troféu em 2015. Primeiro veio o Mário Gobi. Desculpa, primeiro o Mário Gobi, que fez coisas boas. O Gobi, diferente do Andrés, que sempre gostou de desmanchar time, né? Como ele fez em 2009, fez em outras ocasiões, o Gobi fez diferente. O Gobi, assim que o Corinthians ganha o Mundial, o que ele faz? Ele contrata o Gil, ele contrata o Renato Augusto e contrata o Pato. O Pato não deu certo, tá tudo bem. Mas a intenção dele, a gente entendeu. Ele renovou com todo mundo, não deu certo. Mas o Mário Gobi tentou fazer uma coisa certa. E o Pato trouxe o Jadson, se pensar. É isso, se for pensar assim, depois acabou dando certo. Depois veio o Roberto Andrade fazendo cagada, sofrendo risco de impeachment, falava-se impeachment dele, mas ganhou 2 brasileiros. Tentaram empichar ele. Então, o time tava uma bosta, mas aí deu certo, o Tite deu jeito no negócio, tudo funcionou, as coisas estavam indo. Quando o Andrés volta, cara, é uma tragédia porque foi ladeira abaixo. E foi visível isso. O time foi ladeira abaixo, era um jogador pior que o outro, as contratações piores que o outro. A dívida dobrou. A dívida dobrando e o escândalo das contratações suspeitas, digamos assim, começou a ficar maior. Pra cada jogadorzinho que a gente fala, mano, que porra é essa? Com contratos longos, né? Ou seja, ele foi perdendo o capital político dele. A verdade é essa, a ponto do Augusto surgir como surgiu e ter conseguido ganhar a eleição, entendeu? Ou seja, muito é culpa dele. Com o dobro de votos. Né? Com o dobro de votos, entendeu? É Ou muito seja, louco isso. Só aproveitando, assim, uma coisa bacana, isso aqui é pra você, Kaká. Rapaziada que assiste o Alambrado, o que você quer? Não, eu só queria complementar, vale recordar... Tem viagem de graça pra você, Floripa, São Paulo, viu? Acabou de aparecer pra você. Porra, obrigado, mano. Fala aí. Obrigado, mano. Vale recordar que as contas dele foram reprovadas. Então... O do Andrés, então, nos 2 anos, foi reprovada no primeiro, e no segundo ano os caras deram um migué, porque era para ser reprovada. Era para o senhor André Sanches ser expulso do quadro associativo do exato, Corinthians. que é o meu sonho. Então, deveria. Como deveriam fazer isso com o Duílio, como deveriam fazer isso com vários, mas para isso precisa sair o relatório da Ernest Young, que não vai sair nunca. Que não vai sair nunca, entendeu? Que não vai sair nunca, entendeu? Você vai dar passagem de graça pro Kaká, é isso? Se prometer, tem que cumprir. Eu peguei, mas tem a passagem barata. Barata já é alguma coisa. Que a rapaziada do Boa Viagem, se a rapaziada do Boa Viagem quiser levar o
o Kaká pra Floripa de volta. Pessoal aí do Boa pra fazer a Viagem, patrocina eu, pô. Me ajuda a viajar pra ver o Coringão, se for Que- possível. que tá Mas eu gosto do busão, mano. Eu tô tranquilo com o busão, Que tá tá- fácil. Não... Tá assistindo a Não me gente aqui, o incomoda. grande Wagner, um abraço pra você, Wagner. O Kaká tá aqui. Valeu, Se Vagnão. quiser dar esse moral pro Alambrado e principalmente pro Kaká, levar ele pra Floripa, é só fazer o meio campo que a gente direciona aqui pro Kaká, beleza? Valeu, Wagner, rapaziada do @boaviagem.brasil. Entra lá pra você ter preços legais também de viagens. Se for muito sobre...